A paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Hoje é o nosso 79º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer um comentário a respeito do capítulo 19, 20 e 21 de Juízes. Essa é a nossa última parte do livro de Juízes, né? Então, eu gostaria de começar falando que tem coisas na Bíblia que parece que era melhor não ter sido escrita, né? E eu me pergunto por que precisa ter uma história dessa na Bíblia, mas aprove a Deus a colocar todas as questões simples e difíceis da gente compreender a princípio. Mas nós vamos entender que é muito importante a Bíblia deixar claro o que aconteceu com o povo de Israel. O que acontece aqui é que a situação de Israel ela se deteriorou tanto, ela ficou tão complicada que eles que eles ficaram aqui muito parecidos, muito semelhantes ao povo de Sodoma e ao povo de Gomorra. Então, o texto começa dizendo que o povo não havia rei e naqueles dias não havia rei em Israel. E o texto termina no capítulo 21 dizendo: não havia rei em Israel, ou seja, não havia direção. E a história começa falando de um levita que estava peregrinando, ele era de Efraim e ele estava em Judá, em Belém. E aí, lá ele arruma uma concubina, a concubina é como se fosse não é esposa, não tem o direito de esposa, mas era uma mulher que ficava com a pessoa, como se fosse uma amante autorizada, né? Uma segunda esposa, mas sem o direito de um casamento. Então ela é só uma concubina, era uma amante. E ele se casa com ela e ela trai ele. E por conta da traição, ela volta para a casa do pai e o levita vai embora. 4 meses depois, o levita volta, deu saudades, voltou para buscar a mulher e o pai enrola, o sogro enrola ele na casa, 1, 2, 3 dias, enfim. Aí ele, quando volta, busca a mulher, então ele está de volta para sua terra. Ele era de Efraim e da tribo de Efraim. E aí na viagem ele passa em algumas cidades até que ele chega em Gibeá. Gibeá é uma cidade da tribo de Benjamim. Ao chegar em Gibeá, ele fica na praça, como era de costume, quem ficava na praça significava que ele estava procurando um abrigo, estava procurando ali para dormir em algum lugar, alguém via e o convidava para estar em casa. E assim acontece. Um senhor, um velho, que estava vindo do trabalho, encontrou com ele e falou: dorme lá em casa, fica lá em casa. E aí ele vai para a casa desse homem, ele junto com a esposa, com a concubina, e o servo, estava com o servo e alguns jumentos. E aí os homens a população, alguns, né, chegaram da mesma forma como aconteceu lá em Gênesis 19, com as cidades de Sodoma e Gomorra. Os homens chegaram e falaram assim: tragam esses homens aqui para fora e nós queremos ficar com ele, nós queremos conversar com ele e tudo mais. E aí o homem falou: não, não faça nenhum ultraje contra esse homem. Eu vou entregar a minha filha virgem e ele entrega também a concubina dele. E assim foi feito. Não fala da filha do homem, do dono da casa, mas fala da concubina do levita. E aí entregou aos homens e os homens passaram a noite toda estuprando a mulher. E vinha um, vinha outro, passaram a noite toda e mataram a mulher. A mulher morreu. Ao amanhecer, quando o homem abriu a porta, chama a mulher de uma forma até meio grotesca, né? Vambora, levanta, sai daí. E aí ele levanta a mulher, pega a mulher, quando vai olhar, a mulher está morta. O homem faz um absurdo, uma coisa terrível. Ela morreu em Gibeá. Gibeá é de Benjamim.
o levita pega essa mulher, corta em 12 partes e manda uma parte para cada. Meu Deus, que violência! Manda uma parte para cada tribo. As tribos ficam revoltadas contra a tribo de Benjamim. Por que vocês permitiram isso? Aí se reuniram 400 mil homens de todas as tribos de Israel foram guerrear contra a tribo de Benjamim. Então, juntaram esses 400 mil soldados. Porém, a tribo de Benjamim, eles eram de excelência, eles eram guerreiros de elite. Diz a Bíblia que eles acertavam uma pedra a uma distância, eles acertavam num fio de cabelo. Eles eram muito bons na guerra. E aí, quando eles então provocaram essa guerra civil por causa da morte da mulher, ela pegou e a tribo de Benjamim começa a guerrear contra a tribo de Israel. 400 mil homens de Israel. E aí o levita chega, conversa com as tribos e fala o que aconteceu. Os benjamitas, o povo de Israel fala assim: mandam para cá os estupradores que a gente quer matá-los e fazer justiça. Os benjamitas falaram: negativo, ninguém vai mandar nada aqui não. E começa então a guerra. Da primeira vez, o povo de Israel ora ao Senhor e fala: vai Judá, vai a tribo de Judá para guerrear. E os benjamitas mataram 26 mil homens de Judá, que representava ali o povo de Israel. E depois desses 26 mil homens, morreram mais 700 soldados de elite da tribo de Judá. Então, aí é enviado mais soldados. Eles oram ao Senhor, Deus fala, manda mais soldados. E morreram mais 18 mil, 26 mil na primeira, 18 mil na segunda batalha, os benjamitas ganhando. Na terceira oração, Israel faz uma armadilha para eles, faz uma cilada, e os benjamitas, achando que vão ganhar novamente, se levantaram uma equipe de elite também, de soldados do povo de Israel, e aí os homens de Benjamim foram mortos depois de uma estratégia que fizeram, puxaram ele para fora, mais ou menos como o que aconteceu lá com Josué. Deixaram soldados para trás. Quando os soldados dos benjamitas foram atrás do pequeno grupo de Israel, eles foram cercados e morreram todos os soldados de Benjamim. 12 mil homens morreram. Então fizeram assim praticamente uma destruição em Benjamim, acabaram com a tribo, e aí não tinha mais, tinham poucos homens na cidade e não havia mais como a cidade ter a reprodução. Os homens que estavam lá, como a tribo de povo de Israel foi lá e matou praticamente todo mundo, não tinha mais mulheres, tinham poucos homens, acabou com a tribo de Benjamim, e eles fizeram uma aliança, falaram: nós vamos acabar com a tribo de Benjamim, ninguém vai oferecer pessoas para restaurar a tribo de Benjamim. Só que eles se arrependeram e falaram assim: não pode o povo de Israel ficar sem uma tribo, mas nós fizemos uma aliança que não mandaríamos nenhuma mulher para lá. Então vamos fazer o seguinte: eles fizeram uma estratégia e foram lá em Jabes-Gileade, o povo de Israel, eles guerrearam contra Jabes-Gileade, que é uma outra cidade, pegaram 400 virgens, levaram para a tribo de Benjamim, para que os poucos homens que estivessem lá pudessem gerar filhos, só que essas 400 não foram suficientes. Aí o que eles fizeram? Falaram assim: olha, a gente fez uma aliança, um voto, de que nós não daríamos nada para vocês. Então faz o seguinte, vamos fazer um esquema aqui. Vocês vão lá vocês vão lá em Siló, e em Siló vocês vão sequestrar algumas mulheres. E aí sequestraram algumas mulheres. Quando o pessoal de Siló vier reclamar com a gente explica a situação. Não, a gente não pode deixar a tribo de Benjamim se acabar. Então foi isso que foi feito. E é por isso que a gente vai agora liberar eles a restaurar. E dessa forma, a tribo de Benjamim
foi restaurada. Mas aí encerra-se o livro de Juízes diante de uma violência extrema. Muitos homens morreram em consequência da morte da concubina, e a tribo de Benjamim teve a sua culpa, lógico, porque ele poderia ter agido com justiça e teria entregue, né, ou entregado os estupradores para a tribo, para o povo de Israel ir lá e fazer justiça. Mas não foi feito assim. Eles resolveram então apoiar esses estupradores. E termina o texto dizendo que não havia rei em Israel. Gente, violência extrema no livro de Juízes. No livro de Juízes. A próxima leitura, amanhã, nós estaremos falando sobre Ruth, como uma maldita. Ruth, ela era uma moabita. Moabita era um povo maldito, e como uma maldita pôde se tornar parte da genealogia de Jesus. Muitas histórias. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.